como ser um vencedor na batalha espiritual. Nós estamos trabalhando o tema, já vimos alguns pontos e hoje nós vamos encerrar essa série, né, de 4 sermões que nós preparamos em cima dessa temática, como ser vencedor na batalha espiritual. Bom, nós já vimos, irmãos, juntos aqui, nós já vimos algumas características do nosso inimigo, né? Nós já vimos aspectos do nosso inimigo. Nós conhecemos a natureza do nosso inimigo, nós também vimos as características do inimigo e na última vez que estivemos juntos, na última quarta-feira, nós verificamos aqui as estratégias, o que o inimigo usa e como ele nos agride, como ele nos ataca, né? E hoje nós vamos fechar esse estudo trazendo a ideia de como vencer o inimigo. Não adianta nada eu saber quem é o diabo, não adianta nada eu saber o que ele faz contra mim, não adianta nada eu saber que armas de poder ele tem, né, contra mim, se eu não souber como vencê-lo. Então a gente está encerrando esse estudo pensando nessa ótica, né, de como nós vamos vencer o nosso inimigo, né? Então vamos caminhar. Primeira coisa que nós temos que ter em mente e que Deus nos deu para vencermos as nossas batalhas espirituais, para enfrentarmos e derrotarmos o nosso inimigo, é nos utilizando do poder de Deus. Não é do nosso, porque nós não temos o poder. O poder emana do Senhor. Olha que coisa bem interessante, né? O verso 10 de Efésios, que é o nosso texto base, Efésios 6, de 10 a 13, o apóstolo vai dizer assim, ó: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então o poder, ele vem de Deus. Então se ele vem de Deus, eu preciso buscar ele em Deus. Preciso buscar este poder para vencer o inimigo em Deus. Eu não vou conseguir, esse poder não vai vir de dentro de mim. Muito pelo contrário, esse poder, ele vai ser derramado sobre mim. Olha que evento interessante no Novo Testamento. Você conhece o texto e você conhece o contexto. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 17, verso 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aquela passagem aonde os discípulos tentam curar ou tentam expulsar um demônio de uma criança e eles não conseguem. E aí o que acontece no enredo, né? Jesus vai até aquela criança e o pai da criança vira para Jesus e disse assim, ó: eu o trouxe, ou seja, trouxe o meu filho, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. Eles não tinham o poder, não tinham o poder nas mãos. E aí então Jesus diz para eles: até quando eu tenho que ficar com vocês e aguentar a incredulidade de vocês? Até quando? E aí Jesus então contornou aquela situação, irmãos. Por isso a Bíblia vai dizer: fortaleçam-se no Senhor e na força do poder dele. Efésios 6:10. É nele que eu e você vamos crescer. É nele que eu e você vamos obter mais poder. Eu entendo essa frase: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, da seguinte forma: no Senhor é mais ou menos a ideia, isso é a minha interpretação pessoal. Fortalecer-se no Senhor é encostar no Senhor, né? Lembra aquela historinha que eu contei um dia para vocês, do meu problema pessoal com o Alberto? Lembra? Está lembrado? Meu problema pessoal com o Alberto, que quando eu encontrei o meu pai, eu encostei no meu pai e naquele momento eu fiquei forte, não é mesmo? Naquele momento eu virei o cara, porque o Alberto, que estava querendo me bater quando eu era criança, quando ele me viu encostado no meu pai, o que ele fez? Ele recuou. Eu não mudei nada, eu continuava sendo um covarde, não mudou nada a minha figura, eu não passei a ser mais forte, mas eu me fortaleci no meu pai, eu encostei no meu pai. Então eu entendo que fortalecer-se no Senhor é viver
juntinho com Deus. Porque, irmão, pertinho, muito pertinho de Deus, o diabo não consegue nem se aproximar. Não tem vez para Satanás se você está em comunhão com esse Deus, se ele está dentro de você, se ele está perto de você. E no seu poder, no meu modo de entender, né, o forte poder que Deus nos oferece, Ele nos reveste de autoridade, Ele nos reveste de poder, Ele nos concede esse poder. Então, é aquilo que Deus nos dá. Então, no meu modo de entender, fortalecer-se no Senhor é encostar em Deus, viver uma vida ao lado de Deus, ter Deus de verdade dentro da nossa vida, nos encorajando, nos impulsionando e aproveitando aquilo que Ele nos dá, que é o seu poder. Por exemplo, só de nós estudarmos os fatos bíblicos aqui acerca do nosso inimigo, você já é um pouco mais, entre aspas, poderoso. Por quê? Porque você já está um pouquinho mais preparado para enfrentar o seu inimigo hoje. Você sabe das artimanhas dele, você sabe das estratégias dele. Nós já dissecamos algumas coisas aqui que talvez até o mês passado você não sabia. Você era mais fraco o mês passado. Este mês você se fortaleceu no Senhor, porque você conheceu características e poderes do seu inimigo. E isso tornou você mais forte, porque você agora está mais preparado para enfrentar o seu inimigo. As pessoas que não vieram aqui nessas últimas 4 quartas-feiras, eles estão mais fracos do que vocês. Pode ter certeza disso. Você se fortaleceu no Senhor nesse período da sua vida. Uma pessoa, ela não pode se fortalecer em si mesma. De acordo com o ensinamento bíblico aí, uma pessoa não pode se fortalecer, um crente não pode se fortalecer em si mesmo. Hoje tem muito livro de autoajuda, não tem? E é gostoso ler livro de autoajuda. É gostoso. Se você já leu um livro de autoajuda, você vai até querer ler outro, porque é bom, né? As pessoas, elas tentam colocar algo na nossa mente e que tem claro, uma base verdadeira de que nós somos capazes de muita coisa. E é verdade, muitas coisas na vida nós somos capazes de fazer, irmãos. Mas no campo espiritual isso não funciona. Porque o apóstolo Paulo, ele diz para a gente: fortaleçam-se lá em cima. Então não é autoajuda com U, autoajuda com U, é autoajuda, é ajuda do alto. Não é ajuda, não vem de dentro, a ajuda nossa vem do céu. Então é a ajuda dos céus que vai fazer de você uma pessoa diferente. Todo o poder de Deus está à nossa disposição. Eu preciso buscar. Jesus, quando confrontou os discípulos, falando acerca daquele episódio ali, aquele episódio do menino que os discípulos não puderam curar, Jesus disse: essa casta só sai com muito jejum, ou com jejum e oração. Você precisa fazer algo, você precisa buscar, você precisa estar em conectividade com Cristo, você precisa pagar o preço de estar em comunhão plena com Deus. O cristianismo, se nós pegarmos o Novo Testamento, você vai enxergar comigo que o cristianismo, o evangelho é um evangelho poderoso. Você vê esse poder em João Batista, que é o precursor do evangelho. Você vê esse poder no próprio Cristo. Você vê esse poder depois nos apóstolos de Cristo, depois que Jesus subiu aos céus. O poder não foi embora com Cristo. O poder continuou, né, com os discípulos, continuou com Pedro, continuou com João, continuou com o apóstolo Paulo, continuou com Estevão, continuou com André, continuou com aqueles que continuaram a obra. O poder sempre esteve à disposição. Esse poder, ele continuou. Jesus, é muito poder. Esse poder, ele continuou, irmãos, não só com os discípulos, não parou com os discípulos. Esse poder, ele foi adiante. Foi este mesmo poder que empurrou John Wesley
e Carlos Wesley. Foi esse mesmo poder que fez de Billy Graham quem ele foi. Foi este mesmo poder que fez de Alexandre, eu esqueci o nome do pregador, o McLaren lá, eu não lembro o nome primeiro dele, mas o McLaren, um grande pregador, o Spurgeon, um grande pregador, um grande mensageiro de Cristo. Este mesmo poder, o poder está à disposição. Nós só precisamos fazer o quê? Nós precisamos buscar esse poder, nos fortalecer no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: fortaleçam-se no Senhor. É uma ação. Eu preciso buscar essa força, eu preciso fazer algo, eu preciso conversar com Deus, eu preciso dizer para Deus: Senhor, me dá essa força, ou pelo menos, porque eu creio que o Espírito Santo está dentro de nós, não está? O Espírito Santo está aqui dentro de nós. Todo o poder que emana do Pai está no Espírito Santo de Deus, que já mora dentro do meu coração, já está aqui. Eu só preciso entender que Ele está à minha disposição e fazer uso dele. O poder, ele vem daquilo que eu já tenho. Eu não preciso fazer uma fórmula, não é uma fórmula mágica. Eu só preciso ter conectividade com esse meu Deus. Eu preciso orar. E o próprio Cristo falou: ore e jejue, porque o poder do cristianismo, o poder do evangelho está sobre você. O mesmo poder que fez Jesus levantar e ressuscitar, este mesmo poder, ele está à disposição da igreja. Não basta falar de poder, irmão. Não basta falar de poder. A gente tem que ter poder. E isso para nós é um desafio. Por quê? Porque os batistas e os reformados, de uma forma geral, eles cometeram o grande erro de, em função da grande libertinagem que foi feita com o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, em função da grande libertinagem que foi feita pelos pentecostais com isso, nós acabamos correndo lá para o outro lado, às vezes negando o poder de Deus. Se por um lado muita coisa errada foi feita, superestimando, fazendo isso ou fazendo aquilo errado, para não errar, os reformados, os batistas, os presbiterianos, as pessoas mais centradas, ao invés de se manterem num equilíbrio, eles correram lá para o outro lado, e muitos deles negando o poder de Deus, negando o sobrenatural, negando, dizendo que algumas coisas que estão na Bíblia, algumas narrativas bíblicas, na verdade elas não passam de mito, não passam de história da carochinha. Mas eu não creio dessa forma. Eu creio em um Cristo poderoso que disse: eu vou continuar com vocês através do Espírito Santo, e este mesmo poder está nas mãos de vocês. E a Bíblia vai continuar dizendo que Pedro e João fizeram milagres, que vai continuar dizendo de pessoas no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, que realizou grandes prodígios e milagres, porque este poder estava com eles. O poder de Deus, o poder que vem de uma vida que está intimamente ligada com o Espírito Santo do Senhor, que é a presença do nosso Deus na nossa vida. O dia em que nós olhamos para os céus e dissemos para o Senhor: Senhor, eu aceito que o Senhor venha morar no meu coração, nós dissemos para Ele: venha, entre na minha vida, tome conta do meu ser. E aí então, este poder está dentro de mim, e eu só preciso saber exercer esse poder. Não basta ter fé, não basta ter poder, ou falar de poder, melhor dizendo, nós precisamos ter. E o poder, segundo Cristo, ele vem quando nós estamos conectados com esse Espírito que Ele nos proporcionou. Segunda coisa, em relação a como vencer o nosso inimigo. Então, primeira coisa, eu tenho que utilizar o poder de Deus. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A segunda coisa, o apóstolo Paulo continua no outro versículo, 6:11, dizendo: vistam toda a armadura de Deus. Achei uma coisa interessante que alguém escreveu, eu não vou saber dizer quem, mas alguém escreveu que o diabo não tem mais armadura. O diabo não tem mais armadura. Olha que coisa interessante aqui, um texto
que o próprio Jesus, falando acerca de coisas espirituais, sobrenaturais, ele vai dar uma dicasinha ali, ou vai pelo menos ilustrativamente, figurativamente dizer que o nosso adversário, ele não tem como se proteger, ele não tem uma armadura. Diz assim, Jesus, Lucas 11, 17 a 22, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsaram os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Se Cristo estava de fato, e na minha interpretação, eu creio que sim, falando do diabo neste momento, ele estava dizendo: olha, o mais forte chegou, sou eu entrei, eu tirei a armadura do inimigo, eu tirei a armadura daquele que tinha o domínio sobre a situação, e agora então eu vou saqueá-lo. E isso tem um paralelo quando Jesus fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É como se ele dissesse: olha, eu fui lá e já resolvi o negócio, já fui lá, já tirei o poder do inimigo, e agora a minha igreja vai ter condições de usar este mesmo poder que eu tenho, e ela vai lá completar a obra, ela vai resgatar as pessoas do domínio de Satanás. Então, eu preciso vestir a armadura. Se o diabo não tem mais, e se eu não tiver, eu vou me dar mal. Eu preciso vestir a armadura de Deus. Eu e você, irmãos. A gente já tem, digamos assim, a ideia da armadura de Deus. Alguns de vocês estão vestidos de armadura, mas muitos crentes hoje, quando eu digo que alguns estão vestidos, eu quero que você entenda uma questão. Muitos países, eles têm um exército. O Brasil, por exemplo, tem um exército, certo? Mas o exército brasileiro, ele é capacitado, ele tem sua farda, ele tem todos os equipamentos. Mas é fato, irmãos, é fato que o Brasil nunca foi para uma guerra. É ou não é? O Brasil nunca foi para uma guerra. E é fato que o dia em que o Brasil, se acontecer, Deus nos livre que isso, né, não aconteça nunca, mas o dia em que o Brasil for para a guerra de verdade, muitos soldados vão ser pegos de surpresa, porque não vão saber manejar bem o equipamento que tem. Por exemplo, o cara dá um GPS na mão do cara, e o cara fala assim: olha, tá aqui, é um GPS. Se por acaso você se perder, o GPS vai resolver a sua vida, certo? E o cara: beleza, tá, põe no bolso lá, cheio, uniforme cheio de bolso. E aí de repente estoura uma guerra. E aí o que acontece? Ele cai na real. Aí a guerra aconteceu. Aí ele está no meio do fogo. Ele está no meio da batalha. Ele está no cenário de guerra. Aí a bala é de verdade. Já não é mais só aquele negocinho de ficar soldado atirando em soldado com bala de festim. Não, agora as balas são de verdade. Agora o negócio está pegando. E aí daqui a pouco ele está sem ninguém mais do lado. E aí ele lembra: eu tenho um GPS. E aí ele pega o GPS e ele começa a mexer no GPS. E aí ele descobre que ele não sabe mexer naquele negócio. E aí ele tem o negócio. Ele tem, mas ele não sabe usar. E eu vou perguntar para você: do que adiantou ele estar vestido da armadura, se ele não sabe usar?
Muitos crentes hoje, eles estão vestidos, mas eles andam por aí sem usar a armadura. A armadura de Deus, vamos dar uma olhadinha, nunca é demais. Isso aqui é coisa de escola bíblica dominical, né? Mas nunca é demais a gente dar uma olhadinha e prestar um pouquinho mais atenção. Está aí a figura do soldado romano, mais ou menos da época de Jesus, não era exatamente isso daí não. Aí a impressão que dá é não é uma couraça, dá a impressão de alguma coisa metálica, e na época de Jesus era uma couraça, era um couro forte, não algo metálico. Então provavelmente isso daí não é um legionário da época de Cristo, mas é uma coisa muito semelhante, você vai entender. A armadura de Deus, o apóstolo Paulo vai trazer ali, logo depois de Efésios capítulo, logo depois do verso 13, do 14 em diante, ele vai falar que o cinto que nós usamos é semelhante a um cinto do soldado romano, e o nosso cinto é a verdade. É a verdade. Ele vai falar que a nossa couraça, aquilo que protege o corpo, o tórax do soldado, que a nossa couraça é a justiça. Ele vai falar que os nossos pés, eles são a prontidão do evangelho, né? Os pés calçados, porque ninguém iria para uma guerra sem os pés calçados, seria certamente uma presa muito fácil. Ele vai falar que o escudo que a gente tinha, e o escudo, você pode ver que protege praticamente o corpo inteiro do indivíduo, é o escudo, o nosso escudo é a fé. Ele fala que o nosso capacete é a nossa salvação, e ele fala que a nossa espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitos crentes têm teoricamente tudo isso, ele tem a palavra de Deus, mas ele não sabe usar a palavra de Deus. Eu vou perguntar para você, do que adianta você ter uma Bíblia? Do que adianta você ter uma Bíblia na mão, se você não sabe usar? Do que adianta você ter uma espada na mão, se na hora que a luta acontecer de verdade, não é de brincadeira não, é de verdade, na hora que o seu inimigo estiver ali, e é matar ou morrer, e você não saber como usar a espada? É engraçado que, lendo um pouquinho para me informar um pouco mais, ali não dá para ver, nessa imagem aqui do soldado, não dá para ver a espada dele. A espada dele é uma espada mais ou menos uns 60 centímetros, era uma espada que cortava dos dois lados, né? Daí vem a ideia da espada de dois gumes, que cortava, e uma espada que corta dos dois lados, ela entra com muito mais facilidade, e ela tinha um monte de tecnologia que a gente nem imagina. Uma espada do soldado romano, ela tinha a ponta mais grossa, mais robusta do que a parte de trás, e ela era capaz de virar um dardo, era capaz, você tinha condições, eles criaram ela de uma forma tecnológica, que na ponta ela tinha uma bola, que dava um certo peso para ela, e na frente dela, né, bem na ponta mesmo, onde empunha tinha a bola, e na frente, onde era o bico da espada, era mais forte, mais robusto, ao ponto do soldado poder jogar a espada como um atirador de facas faz. E ela tinha um alcance que ia muito mais do que ali os 60 centímetros, que ele poderia se defender de alguém que estivesse próximo dele. Mas só alguém que tinha prática conseguiria jogar a espada e acertar o inimigo. Não adiantava ter a espada na mão se não soubesse usar. Muitos crentes hoje têm a palavra, mas não sabem usar. Muitos crentes morrem de medo de um dia ter um confronto bíblico com um testemunho de Jeová. Nós temos medo. Por que nós temos medo? Porque nós não manejamos bem a palavra da verdade, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Nós temos a espada, mas não sabemos usá-la bem. E quem tem a espada e não sabe usar bem, é ainda um candidato fatídico a morrer. Porque tem, mas não adianta. Capacete da salvação, escudo da fé. Tem gente que o escudo é muito fraquinho. O escudo é muito fraquinho, mas tem escudo.
Jesus mesmo disse: olha, vocês são muito fracos na fé. A fé de vocês é pequena demais. Às vezes o cara tem um escudinho lá que ele chama de fé, mas é tão pequeno, que não defende nada. Então não adianta estar vestido. A ideia é estar vestido da armadura e saber utilizar essa armadura. Saber manejar a própria armadura que ele tem. Você lembra no Antigo Testamento, quando Davi foi lutar com Golias? Davi foi lutar com Golias, e uma das tomadas uma das medidas que resolveram fazer ali, tomar, porque Davi era um menino, não era soldado, não era nada, chegou lá e disse que queria lutar com Golias. Levaram ele para a tenda de Saul, que era o rei, e falaram: olha, esse moleque está querendo lutar contra Golias. E eu nem sei como é que o Saul teve a cabeça, não sei onde que Saul estava com a cabeça quando falou assim: ah, beleza, pode ir, põe a minha armadura nele. Não foi isso? Põe a minha armadura nele. E daí Davi colocou a armadura de Saul, e era tão grande e tão pesada que eu imagino a cena. Ele tentando andar lá com não, isso aqui não dá não consigo. Talvez ele não tinha força nem sequer para levantar a espada do rei, ou provavelmente não era a espada do rei, mas uma espada, né, de um tamanho normal, porque ele era um menino. Qual é a grande lição que a gente tira disso? Não dá para você lutar com a armadura dos outros. Entendeu? Não dá para você lutar com a armadura dos outros. Quando você, nas suas batalhas, sempre quando a coisa começa a apertar, a tendência natural é você chamar alguém. Não é mesmo? Nas batalhas espirituais, tendência natural é chamar alguém. Isso é porque você está lutando com a armadura do outro. Eu não consigo, eu preciso de alguém para me escorar. Aí vai, é o pastor, é o diácono, é o irmão que você considera mais espiritual do que você. Isso é lutar com a armadura do outro. Mas por que você não resistiu? É porque eu tenho a espada aqui, mas eu não sei usar. Eu tenho, ela está aqui em casa, mas eu não sei usar. Eu tenho, mas o meu escudo da fé aqui é muito pequenininho. Você não tem? Aí eles se transformam naqueles que de uma forma carinhosa a gente chama, né, dos crentes 6 horas, né? 6 horas lá por mim no culto, né? 6 horas lá por mim, hein? Eu não vou não, mas vocês oram lá por mim. Isso é usar a armadura do outro. O indivíduo não tem intimidade com Deus, mas ele procura alguém que tem. Ele quer do seu lado alguém que tem. Indiretamente ele está imaginando que a armadura de Deus, que vai proteger ele, é a armadura do outro que está funcionando. Isso vai dar resultado na batalha espiritual? Não vai. Porque essa pessoa é candidata séria a levar um tombo na vida, cair na batalha espiritual. Não use a armadura de ninguém. Deus disse através do apóstolo Paulo para a igreja toda, vistam toda a armadura de Deus. E olha a palavrinha aqui, toda. Não adianta esquecer um dos itens, porque um dos itens vai fazer com que você fique numa situação desprivilegiada. Não vá sem a espada. Não adianta, vista toda a armadura. Não vá sem o capacete. Não adianta, vista toda a armadura. Não vá sem a sandália. Você pode imaginar que não vai dar nada errado só porque você não tem a sandália no pé. Não vá, porque você vai estar em desvantagem. Não vá porque a batalha é ferrenha. Não vá porque do outro lado você vai ter alguém à altura. Não vá porque do outro lado o cara não está de brincadeira. É mais ou menos isso que o apóstolo vai falar, dizendo assim: vistam toda a armadura. Não é uma parte dela. E Deus já nos deu tudo que está escrito, porque a Bíblia diz, Efésios 6, 14 a 17: cingindo-se com o cinto da verdade,
vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 14 a 17. Um detalhe importante aqui, que eu acho que é interessante você saber. O escudo, ele defendia não só de quem estava atacando ali, né, na frente a frente, mas o escudo defendia das flechas que vinham de longe, e algumas delas eram flechas pegando fogo na ponta, e eram lançadas de longe, muito longe, e de repente, com o escudo, o soldado se abaixava e se defendia, e aquela flecha então, ela pegava no escudo e até a chama dela se apagava. O apóstolo Paulo, ele montou exatamente um cenário de guerra, de batalha daquela época. Ele olhou exatamente para o legionário daquela época, o estilo de vida, de batalha que ele travava, e ele mostrou para a gente aqui, você tem que fazer assim. Por quê? Porque naquela época todo mundo entendia claramente o que ele estava querendo dizer. É por isso que a gente tem que dar algumas minúcias aqui, para que você entenda também de uma maneira perfeita. E por último, sendo constantemente vigilantes. Então, para eu vencer o inimigo, eu preciso utilizar-me do poder de Deus, poder que vem do Senhor. Eu preciso usar a armadura, porque mesmo revestido do poder de Deus, o poder de Deus também está na armadura que Ele me deu. Se você coloca duas pessoas para lutar, uma sem armadura e outra com armadura, ou seja, uma com um material de proteção e outra sem um material de proteção, e as duas pessoas tiverem o mesmo nível de luta, um vai sair mais prejudicado, aquele que não tem armadura, aquele que não tem material de proteção. E agora, a última coisa que você precisa fazer, tem que ser vigilante constantemente. Tem mais 2 textos que fica implícita a ideia de que a gente precisa estar vigilante. Por quê? Porque em Efésios 6,11 ele fala assim: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando é que eu sei que eu vou cair numa cilada? Eu não sei quando eu vou cair numa cilada, porque quem vai planejar uma cilada contra mim, a primeira coisa que vai vir na cabeça do meu inimigo é: preciso preparar algo quando ele não estiver preparado. Preciso preparar alguma coisa quando ele não imaginar que a coisa vai acontecer. Por isso que é uma cilada. Não é uma coisa premeditada, não é uma coisa previsível, é uma cilada. Logo, eu preciso estar constantemente vigilante, porque o diabo me prepara ciladas. A outra coisa está no versículo 13, que vai dizer assim: para que possam resistir quando? No dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu vou perguntar para você: você sabe quando os seus dias vão ser maus? Ai, se soubéssemos, não é mesmo? Seria uma bênção. Se eu soubesse que amanhã eu ia ter um monte de dificuldade na minha vida, se eu soubesse que amanhã eu entraria num processo de muita luta espiritual, o que eu faria hoje? Eu dobraria o meu joelho, eu pediria proteção a Deus, eu pediria para o Senhor me motivar, eu pediria para o Senhor me fortalecer, eu ia ter conectividade com Deus hoje, porque eu sei que amanhã o bicho vai pegar, mas eu não sei como que vai ser o meu amanhã. É por isso que dá base para eu dizer para você: olha, seja vigilante de uma forma constante, porque você não sabe quando vai chegar o dia mau. Você está num cenário de guerra. É isso que o apóstolo Paulo tenta colocar na cabeça da igreja. E na guerra, irmão, não tem trégua. Não é mesmo? Nós brasileiros, a gente tem uma bênção na vida, a gente nem sabe o que é guerra. A gente não tem nem noção o que é esse negócio. Mas vai perguntar para uma pessoa que está morando na Síria hoje, para você imaginar como que ela anda durante o dia, como que ela vive durante a noite.
Qualquer barulho, o que deve acontecer no coração de uma criança síria? Qualquer barulhinho, a pessoa já deve ficar assim, ó, super alerta. Porque na guerra, irmão, não tem trégua. A gente não pode baixar a arma numa guerra. A gente não pode se distrair numa guerra. Não pode se distrair, porque é uma distração só e pode custar a sua vida. A Bíblia está recheada de heróis. Eu vou pegar 2 aqui, já até comentei sobre eles no decorrer dessas últimas quartas-feiras. Sansão e Davi, 2 heróis, mas deram uma vacilada, cada um em uma situação diferente, num tempo de vida diferente. Foram grandes heróis, muitas vitórias, muitas conquistas, muito êxito, muito poder de Deus, muita coisa boa, mas de repente deu brecha em um detalhe. E o que aconteceu com os 2? Tombaram porque estavam numa batalha. Sansão imaginou assim: ninguém pode comigo. E quando ele baixou a guarda, ele caiu. Davi estava no auge do seu poder, quando de repente, em uma outra área que não tinha nada a ver com guerra, com batalha, que era a especialidade dele, numa outra área ele foi vencido. Baixou a guarda, caiu, irmão. Faltou para os 2, faltou feeling espiritual, ou seja, aquele sentimento de que, olha, pode acontecer alguma coisa. Eu não estou dizendo para vocês viverem neuróticos, do tipo: nossa, o pastor falou que o diabo está no meu encalço, então eu tenho que ficar olhando ao redor, eu tenho que orar a cada segundo, eu tenho que ficar que nem doido. Não é isso. Mas eu só não quero que vocês fiquem como a maioria dos crentes, pensando assim: tá tudo tranquilo, não tem problema não. Nós somos vitoriosos, nós vamos atropelar o inimigo, porque está escrito na Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas também está escrito: usem a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes e não virem a cair. Essas precauções, essas 3 precauções que eu trouxe para os irmãos, elas vão fazer com que você tenha estabilidade espiritual. Hoje a gente vive um tempo, irmãos, onde os crentes são instáveis. Ora eles são firmes no Evangelho, ora eles dão uma caída, ora eles são firmes na fé, ora eles dão uma caída, ora eles são firmes na frequência na igreja, ora eles dão uma caída. O Brasil está coalhado de crente instável, gente que hoje está lá em cima e amanhã está lá embaixo espiritualmente falando. Se você for uma pessoa que se utiliza do poder de Deus, se você for uma pessoa que leva a sério, veste e usa a sua armadura que Deus te deu, se você é uma pessoa que anda constantemente em vigilância, porque você sabe que você está inserido numa batalha espiritual, isso vai te dar estabilidade espiritual. Você não vai ser cheio de altos e baixos. Você não vai estar uma hora lá em cima na espiritualidade e outra hora lá embaixo. Você não vai estar animadão hoje e totalmente arrasado no mês que vem, sem ter vontade de querer ir no culto, sem ter vontade de ver os irmãos na igreja, sem ter vontade de ler a Bíblia, de orar. Isso não vai acontecer com você, porque se você levar essas precauções a sério, se você fizer a sua parte, você vai ser um crente estável. E eu coloquei em uma letra diferente aí a ideia de estabilidade, porque o texto vai dizer assim: para que possam resistir no dia mau e o que? Permanecerem inabaláveis. O que é algo inabalável? É algo que não sai do lugar, é algo firme, não é algo instável, não é algo mole que vai para lá e vem para cá. Não, é permanecer inabalável. Nada abala você,
nada joga você para baixo ou para cima. Mas o texto vai continuar dizendo assim, ó, depois de terem feito tudo. Se você fizer tudo, você vai permanecer inabalável. Tudo que Ele disse para fazer. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes. E aí ele fala da armadura e depois ele vai dizer para vocês resistirem no dia mau, para vocês permanecerem inabaláveis depois de vocês terem feito tudo. É preciso fazer tudo. É preciso seguir os conselhos que ele acabou de nos dar. Para concluir a palavra de Deus no nosso coração hoje, não se esqueça que a vida espiritual, irmão, não é só a sua. A vida espiritual é uma luta constante. É por isso que a minha oração hoje aqui foi uma oração de covarde. Uma oração de covarde. Quando eu disse, Senhor, blinda a minha vida. Eu não falei isso aqui no começo do culto, na minha oração? Blinda, Senhor, blinda a minha vida. Coloca uma redoma espiritual em mim, para que o diabo não consiga nem se aproximar de mim. Nem se aproximar. Eu posso chamar isso de uma oração de covarde. Porque eu sei que o meu inimigo, ele está furioso e ele está tentando me derrubar, assim como está tentando derrubar cada um de vocês, dia após dia. Peça para que Deus te dê a graça de você se apossar dessa armadura, saber usar bem ela, porque você está numa luta constante. Amanhã ela não acaba. Mês que vem ela não acaba. Ela só vai acabar o dia que você estiver na glória. E eu quero fazer ilustrativamente aqui para fechar. Eu quero fazer uma enquete com você. Todos nós aqui temos pessoas no nosso passado. Todos nós já passamos pela vida de várias pessoas. Olhe para trás na sua história e perceba se de repente na sua história não tiveram já pessoas de Deus, valorosas, bons crentes, que hoje estão caídos, derrotados pelo diabo, derrotados, inertes, se não mortos, eles estão fora de batalha. Sabe aquele soldado que foi ferido ao ponto de ter que ser recolhido e não tem mais condição de lutar? Eu, na minha história de vida, eu olho para trás e vejo pessoas que já foram ícones, digamos assim, ícones. Se você olhar para a área pastoral, você vai enxergar gente assim, pessoas que já foram ícones, hoje são o quê? Feridos, derrotados, fora de batalha, caídos. Por quê? Porque imaginaram que eram intocáveis. Imaginaram que não, todos podem cair ao meu redor, menos eu. Talvez você tenha amigos que viveram infância, adolescência, juventude, ou talvez aí até a época adulta com você, e que hoje não estão mais no Evangelho, porque foram feridos na guerra. Não precisa ir longe, irmão. Às vezes a gente fala, né, de pastores, de líderes e tal, mas cada um de nós tem uma história. Isso mostra pra gente que nosso inimigo está aí, irmão. Está aí procurando, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Então eu espero em nome de Jesus que tudo aquilo que a gente viu aqui nessas últimas 4 quartas-feiras, que fique não só na informação, mas que você seja um crente muito mais vigilante, muito mais esperto, muito mais forte no Senhor, para resistir o dia mau, porque ele pode chegar. Que Deus te abençoe e que não seja só informação, irmão. Não seja só informação, seja transformação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele ajude o seu coração e ajude o meu também a entender a palavra do Senhor e a aplicá-la. Vamos orar. Antes de encerrar o culto,
Eu só quero dar uma palavrinha com relação à escola bíblica. Ontem